Olá a todos, vou neste vídeo então passar a estratégia para fazer racionalização de denominadores quando no denominador nos é apresentado, no denominador irracional neste caso, nos é apresentada então uma soma ou uma diferença. Bem, viram os casos dos vídeos anteriores, quem não viu pode então clicar na caixa que aparece aqui no vídeo para fazer a visualização desses casos mais simples. Sugiro então que comecem a ver por aí. Neste caso, temos algo mais complexo. Agora, no denominador, não temos só o número irracional no denominador, mas sim temos então aqui uma soma, ou poderemos ter uma diferença. Como é que resolvemos estes casos daqui? Bem, se vocês estão recordados do vídeo anterior, se eu tivesse, por exemplo, 2 sobre a raiz de 5, eu eliminava então este denominador irracional, multiplicando então por raiz de 5 a dividir por raiz de 5. Desta forma, ficaria então com 2 raiz de 5, aqui em baixo com raiz de 5 ao quadrado, eliminaria então os 2 e ficaria com 2 raiz de 5 sobre 5. Penso que ninguém tem dificuldades depois de visualizar o vídeo em perceber esta situação aqui. Neste caso, temos algo um pouco diferente. Agora, a estratégia é diferente para fazer então a racionalização deste denominador. Bem, eu vou apresentar aqui duas hipóteses que estariam incorretas, não é? Antes de apresentar então a estratégia que vocês deverão fazer isso. Podiam então pensar, não é? Que, por exemplo, se tem o tal raiz de 2 mais 1, multiplicar isto pela raiz de 2. Né? Ou melhor, tendo isto, não é? Fazer a multiplicação por raiz de 2 sobre raiz de 2. Aqui multiplicávamos e aqui em baixo. Porquê é que não? Isto não resolve a situação. Porque ao termos que fazer aqui a distributiva, né? O raiz de 2 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes 1, ficaríamos então aqui em baixo com o seguinte: raiz de 2 vezes 2 vezes raiz de 2 daria raiz de 2 ao quadrado, mas depois raiz de 2 vezes 1 dava mais raiz de 2. Aqui simplificava, muito bem, mas depois ficaríamos então com isto. 2 mais a raiz de 2, ou seja, multiplicamos pela raiz e não conseguimos eliminar o denominador irracional. Então este caso aqui da multiplicação pela raiz, neste tipo de denominadores, onde temos uma soma, uma diferença, não vai funcionar. Okay? Então o que é que vamos fazer? Podiam pensar também na seguinte situação, ou seja, se pegarem no denominador, eu vou só agora escrever o denominador, ok? Só para perceberem, tem a raiz de 2 mais 1, e multiplicarem isto exatamente por raiz de 2 mais 1. Ou seja, vamos então multiplicar pela mesma coisa. Ficaremos então, eu penso que ninguém tem dúvidas, com a raiz de 2 mais 1 ao quadrado. E poderíamos então aplicar o caso notável, né, que nos diz se eu tiver a mais b quadrado, isto é exatamente igual a quadrado mais b quadrado mais 2ab. Vocês estão familiarizados ou têm de estar familiarizados com este tipo de casos notáveis. Fazendo então aqui o desdobramento do quadrado do binómio, ficaria então com raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes a raiz de 2 vezes 1. E reparem, isto simplifica, ok? 2 mais 1 quadrado, que é 1, e 2 raiz de 2 vezes 1 dá 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Como veem aqui, não conseguimos tirar o radical do denominador. Continuamos então a ter um denominador irracional. Bem, como viram, estes dois casos não funcionam, então o que é que temos que fazer aqui? Vamos introduzir um conceito que eu penso que é novo, que é aquilo que se chama de o conjugado. E só para vocês perceberem o conjugado é um conceito muito simples, mas fiquem com ele porque utilizarão o conjugado durante todo o secundário, no 10º, no 11º e sobretudo no 12º, em vários ramos do que vão estudar. O conjugado é algo bastante simples. Conjugado. Ok? Por exemplo, se tiverem o seguinte, A mais B, o que é o conjugado de A mais B? O conjugado de A mais B é simplesmente, ok, A menos B. Isto é que é o conjugado de A mais B. Ou seja, o conjugado da soma é a diferença. E se tivesse uma diferença, A menos B, o conjugado seria exatamente a soma A mais B. Isto é que é o conjugado. Agora reparem o que eu vou fazer aqui. Eu vou então multiplicar,
Ok, eu vou multiplicar o meu denominador pelo conjugado, ou seja, isso tem raiz de 2 mais 1. Vou então multiplicar pelo conjugado, não é? Aplicando então o conjugado da soma é a diferença, então teria raiz de 2 menos 1. E agora reparem aqui nisto. Isto é importante, reparem no que ficamos aqui. Este caso que temos aqui é em tudo igual a um caso que vocês estudaram o ano passado, que é este caso onde tem A mais B vezes A menos B. Isto aqui é um caso notável, é exatamente o caso notável da diferença de quadrados. Quando vocês multiplicam A mais B por A menos B, apanham então A quadrado menos B quadrado. Okay? Isto é o caso notável chamado de diferença de quadrados. Desta forma, quando multiplicarem aqui esta soma pelo conjugado, ficarão exatamente com este caso notável, podendo aplicar então a diferença de quadrados. Então, sendo assim, vou então aplicar aqui este caso notável. Reparem, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. Estou nesta situação. Eu posso dizer que isto é exatamente igual a A quadrada. E reparem, o A, isto aqui, o A vai ser raiz de 2 e o B é exatamente 1. Aplicando então o caso notável, eu fico claramente com raiz de 2 ao quadrado menos b quadrado, né? Menos 1 quadrado. Simplifica o quadrado com a raiz e fica então com 2 menos 1, que é exatamente igual a 1. E reparem, desta forma, com a aplicação do conjugado e do tal caso notável da diferença de quadrados, perca então ali o radical, perca então o denominador irracional. E é exatamente esta estratégia que irão aplicar neste caso sempre que em denominador tem uma soma ou uma diferença. Vamos então fazer aqui a aplicação. Vou multiplicar então aqui em baixo pelo conjugado de raiz de 2 mais 1, que é exatamente raiz de 2 menos 1, e mais uma vez, não é? Para não alterar o valor desta fração inicial, tenho que colocar aqui em cima exatamente a mesma coisa. Okay? Reparem que isto, a dividir por isto, dá 1, certo? E então estamos a manter ali o valor da fração inicial. Agora é só mesmo fazer contas. Aqui em baixo apanham então, aqui apanham exatamente então o caso de A quadrado menos B quadrado, não é? Porque tem A mais B vezes A menos B. Sempre que aplicam a multiplicação pelo conjugado, vocês apanharão sempre este caso notável. Ok? Fiquem com isto, não só aqui para este caso de racionalizar denominadores, onde temos uma soma ou uma diferença, mas fiquem já com isto, vai servir para muita coisa. Bem, posso então dizer que isto é igual. Aqui, ao multiplicar, tenho que aplicar a propriedade distributiva, né? Tenho que fazer então 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aqui em baixo apanham então o caso notável. O A é raiz de 2, o B é 1, então ficamos com raiz de 2 ao quadrado menos 1 quadrado. Em cima, para já não dá para fazer nada, ficamos com 2 raiz de 2 menos 2. Aqui o quadrado simplifica com a raiz e ficamos então com 2 menos, e aqui temos 1 quadrado, que é 1. Ok, é 1. 2 menos 1 vai dar 1. Não, isto está feito. 2 menos 1 dá 1 e ficamos então com 2 raiz de 2 menos 2 sobre 1, não é? E ter sobre 1 eu nem sequer necessito de colocar. Ficamos então com o problema resolvido. Fizemos então a racionalização do denominador. Nestes casos, reforço mais uma vez, quando o denominador irracional é composto por uma soma ou uma diferença, vão aplicar então a multiplicação pelo conjugado. Desta forma, apanham sempre aqui o caso notável da diferença de quadrados. Vou então realizar aqui mais um exercício para fazer então a consolidação. Depois isto é uma questão de prática, ok? Olham para aqui, vem um denominador irracional, tem aqui uma diferença, já sabem, vamos então aplicar aqui a multiplicação pelo conjugado. E o que é que há de ser o conjugado de 2 raiz de 3 menos 1? O conjugado é exatamente 2 raiz de 3 mais 1. É bastante simples, conjugado. Conjugado a diferença é soma, né? O conjugado da soma é a diferença. Então vamos multiplicar aqui por 2 raiz de 3 mais 1.
E para mantermos o valor inicial, não é? Tenho que pôr aqui no numerador exatamente a mesma coisa. Para isto estar não é? Depois isto é sempre igual. Bem, agora vamos aplicar aqui os cálculos. Né? Aqui em cima, ao multiplicar, vou ter que aplicar a propriedade distributiva e aqui em baixo terei então o tal caso da diferença de quadrados. Pois isto é sempre igual. Bem, fazendo então aqui as operações. 3 vezes 2 raiz de 3 dá 6 raiz de 3, não é? Multiplicam aqui o coeficiente do radical pelo 3. 3 vezes 1 dá 3. Em baixo, aplicando então a diferença de quadrados. Cuidado agora aqui com o meu A. Né? Aqui o meu A, neste caso, não é só a raiz de 3, mas sim 2 raiz de 3. Okay? Isto tudo aqui é que é o meu A, neste caso. Bem, então fico com 2 raiz de 3 ao quadrado menos B, e o B é 1. O B é 1, então menos 1 quadrado. Quero-vos dar aqui uma notazinha do seguinte. Se tem A vezes B tudo ao quadrado, isto é exatamente igual a A quadrado vezes B quadrado. Ou seja, o quadrado da multiplicação é a multiplicação dos quadrados. Desta forma, então 2 raiz de 3 tudo ao quadrado, isto é exatamente igual a 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado. Percebem? Não percebem? 2 ao quadrado é 4, não é? Isto simplifica e ficamos com 4 vezes 3 que dá 12. Ok? Então aqui teremos em cima 6 raiz de 3 mais 3 e em baixo isto ao quadrado. Não é? Está aqui feita a operação. Isto dá 12 menos 1 quadrado que é 1. Desta forma o resultado final fica então 6 raiz de 3 mais 3 a dividir então por 11 e temos o problema resolvido da racionalização deste denominador. Esta é uma estratégia simples, agora é preciso praticar. É preciso praticar este caso aqui, quando tem então no denominador irracional uma soma, uma diferença, aplicam então aqui o conjugado. Bastante simples, o conjugado da soma é sempre uma diferença. Ao multiplicarem pelo conjugado, apanham o caso da diferença de quadrados e depois é só mesmo fazer cálculos, tendo atenção muitas vezes a estes pequenos pormenores aqui. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.